a falar sobre o tema da coisa julgada. Vocês já tiveram coisa julgada em processo civil? Já estudaram coisa julgada no processo civil? Já? Ok, então a gente consegue aproveitar boa parte das ideias. Não me parece que substancialmente o fenômeno da coisa julgada seja um fenômeno ontologicamente diferente no processo penal e no processo civil, embora haja hipóteses de rescindibilidade diversa nos dois sistemas. Tá? Então, vamos ver no processo penal as noções de coisa julgada, as suas subespécies, coisa julgada formal e material, e algumas peculiaridades que nós podemos ter com relação ao chamado efeito negativo da coisa julgada, ou ne bis in idem, a proibição de um segundo julgamento pelo mesmo fato. Tá? Como eu disse, não me parece que o conceito de coisa julgada do processo penal seja ou precise ser diferente do conceito do processo civil. Está travando para vocês? Uma mensagem aqui. Não? Vamos prosseguir. Ok. Então, Lieberman dizia que a coisa julgada é uma especial qualidade dos efeitos da sentença. A coisa julgada não é um efeito a mais da sentença. Se nós pensarmos nas sentenças de mérito, que, portanto, definem a relação jurídica material que existe na vida das pessoas fora do processo, né? O que nós vamos ter? A sentença produz efeitos sobre a vida das pessoas. Né? Eu tinha marido e mulher que estavam casados, né? Vem uma sentença de divórcio, aquilo faz o quê? Põe fim à relação conjugal que existe entre eles. Né? Eu tinha uma pessoa que devia algo para outra, essa pessoa propõe uma ação condenatória, aquela pessoa vai ser condenada a pagar aquilo que ela devia e não pagou. No processo penal, eu tenho uma pessoa que, por garantia constitucional, era considerada inocente e, portanto, estava livre, e que, a partir de uma sentença condenatória, passa a ter efeitos na sua vida. Se a sentença condenatória impôs uma pena privativa de liberdade, ela vai ter que ser presa. Aquela pessoa que até então era primária passa a ter antecedentes criminais. Aquela sentença penal condenatória vai ser um título executivo para a reparação do dano. Tudo isso são efeitos que a sentença gera na vida das pessoas. Até Lieberman se entendia que a coisa julgada era mais um efeito dessa sentença. Como se a sentença tivesse um efeito 1, ter o réu preso. Efeito 2, o réu se tornou reincidente. Efeito 3, o réu tem que reparar o dano. Efeito 4, a coisa julgada. E o que Lieberman mostrou foi o seguinte: a coisa julgada, ela não é mais um efeito da sentença. Ela é uma qualidade, uma especial maneira de ser e de se manifestar dos efeitos da sentença. Antes da coisa julgada, aqueles efeitos da sentença eram mutáveis. O réu estava condenado e, portanto, tinha que ir para a prisão, perdia a primariedade, tinha que reparar o dano. Mas aquilo era de uma sentença de primeiro grau e ele apelou dessa sentença. O que poderia acontecer com esses efeitos? Serem alterados. Seja porque o tribunal absolve, desaparece todos esses efeitos, seja porque o tribunal dá provimento, reduz a pena e aí com isso muda a pena privativa de liberdade para a pena restritiva de direitos. Ou seja, antes da coisa julgada, do momento em que se forma a coisa julgada, os efeitos da sentença eram mutáveis. A partir do momento que se forma a coisa julgada, os efeitos da sentença, todos os efeitos da sentença, tornam-se imutáveis. Portanto, a coisa julgada não é mais um efeito. Lieberman dizia, a coisa julgada é um especial modo de ser e de se manifestar dos efeitos da sentença. E qual é esse modo especial? O que a coisa julgada agrega aos efeitos da sentença? Tornar os efeitos da sentença imutáveis. Deu para entender?
E acho que com isso fica fácil entender a distinção da coisa julgada formal para a coisa julgada material. Vocês sabem que a coisa julgada formal, ela ocorre, ela se dá nas sentenças terminativas, que são sentenças que põem fim ao processo sem julgamento do mérito, ok? Já a coisa julgada material, ela se forma nas sentenças definitivas. E aqui não confundam, né? Quando eu falo sentença definitiva e coisa julgada, o definitivo da sentença não é sinônimo da coisa julgada, não é que ela é a última, a derradeira. Ela é definitiva, a sentença de mérito, porque ela define aquela situação da vida. Ela define se os cônjuges vão permanecer casados ou se vai por fim ao casamento. Ela define a situação da vida dizendo o Gustavo deve R$ 1.500 para o Andrei. Ela define a situação da vida dizendo o Gustavo deixou de ser inocente e está condenado pelo crime de lesão corporal grave a pena de 2 anos de detenção. Por isso que ela é definitiva, porque ela define a situação de direito material, que é uma situação extraprocessual, fora do processo, e esses efeitos que essa sentença projeta para fora do processo, num primeiro momento serão mutáveis, e a partir de um segundo momento, quando não cabe mais recurso, ou se não houver recurso da parte, aqueles efeitos se tornam imutáveis. Portanto, vejam que a diferença da coisa julgada formal para a coisa julgada material não está tanto, ou melhor, a razão diferença das coisas julgadas seria a diferença das sentenças. Por que a coisa julgada formal é a imutabilidade da sentença e só da sentença no processo em que ela foi proferida? Porque se eu pudesse representar esta situação, né, a coisa julgada formal não poderia ser diferente, porque a sentença não tem efeitos, né, extra-processuais. Né? Vou tentar aqui. Fazer Vamos lá, tentar aqui compartilhar uma tela aqui, ver se o que eu estou falando fica mais fácil de representar assim. Tá? Então, vamos lá. Eu já sou um péssimo desenhista, né? Ainda mais se nós formos pensar aqui num desenho no computador. Se eu pensar em duas sentenças, né? Uma sentença definitiva e uma sentença terminativa e uma sentença definitiva, o que eu estou dizendo é a sentença definitiva produz efeitos para fora do processo. Né? Como eu disse a vocês, ela tem um efeito de prisão. Ela tem um efeito de reincidência. Muito ruim. Ela tem um efeito de reparação do dano. Ok? A sentença terminativa, como eu disse a vocês, ela é uma sentença que produz efeito
efeitos apenas, né, internos para o processo. Por quê? Porque eu não defini a relação da vida. Por causa de inépcia da denúncia, por causa de legitimidade de partes. O juiz disse, olha, eu não vou nem analisar se esse crime ocorreu ou não. Então, quando eu penso aqui numa coisa julgada material, eu vou dizer, a coisa julgada material é uma especial qualidade, estou tentando aqui fazer uma nuvenzinha, tá? A coisa julgada material é uma qualidade que se forma em relação aos efeitos da sentença. Antes eles eram mutáveis, estavam só vermelhos. Esses efeitos que se projetam para fora do processo se tornaram imutáveis depois da formação da coisa julgada. Por que a coisa julgada formal, que se forma nas sentenças terminativas, ela não é a imutabilidade dos efeitos desta sentença, né? Vamos lá. Ela não é a imutabilidade desses efeitos da sentença, mas sim ela é a imutabilidade só da própria sentença, né? Vamos lá, vamos voltar aqui com a minha caneta azul. Liebman dizia a coisa julgada formal a coisa julgada formal é... Oh, meu Deus. Eu ainda apaguei tudo aqui, deixa para lá. Realmente estou muito ruim aqui nos meus desenhos. A coisa julgada formal é a imutabilidade da sentença. É como se eu colocasse aquela nuvenzinha azul no círculo que representa a sentença. Porque aquela sentença, né, ela não produz efeitos para fora do processo. Aquela sentença só tem efeitos endoprocessuais. Então, o que dá para ser imutável quando eu tenho a coisa julgada formal? Só a própria sentença. Mas quando a sentença irradia efeitos para fora do processo, eu tenho efeitos na vida das pessoas que podem se tornar imutáveis, né? Então, é exatamente por isso, né, que a definição da coisa julgada formal é que a coisa julgada formal é a imutabilidade, né, a imutabilidade da própria sentença, e a coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos da sentença. Tá? Alguém aqui me perguntou sobre a transação penal. Já vamos chegar lá, tá, Pietra? Já explico as sentenças agora que transitam em julgado materialmente, as que não transitam. Mas já respondendo a sua pergunta, a sentença da transação penal faz coisa julgada material, assim como a que extingue a punibilidade. São aqui algumas daquelas peculiaridades que eu falei que nós temos, no processo penal. Antes, porém, né, eu queria só relembrar uma outra distinção importante para nós resolvermos os efeitos civis da sentença, para nós resolvermos os limites subjetivos da sentença penal, que é uma distinção que Liebman fazia entre a coisa julgada, ou mais propriamente a autoridade da coisa julgada, que é a imutabilidade dos efeitos da sentença, pensando agora na coisa julgada material, e a eficácia natural da sentença. A eficácia são os efeitos. Toda sentença produz efeitos, todas sentenças definitivas, que atingem a vida das pessoas. Então, por que Liebman fazia essa distinção? Porque Liebman dizia o seguinte: a sentença, vamos pensar agora sempre em sentença material, né? A sentença altera a vida das pessoas. São os efeitos que aquela decisão do Poder Judiciário gera, né? Esses efeitos atingem a quem? A todos, né? Quando o Andrei denuncia alguém, se aquela pessoa depois ela é condenada criminalmente, aquela condenação transita em julgado, quem foram as partes daquele processo?
o Ministério Público Federal e o réu A foi condenado. Mas este efeito da sentença atinge só A. É só para A e para o Ministério Público que A deixa de ser inocente e passa a ser culpado? É só para os dois que ele vai para a cadeia? Não. Isto vale para o processo civil. Se tem duas pessoas litigando para saber quem que é o proprietário de um imóvel, A e B estão litigando numa ação reivindicatória para ver quem é o dono do imóvel. Fazendeiro e invasores do MST estão lá discutindo a posse de uma fazenda, se ela é produtiva ou improdutiva. Sai a sentença, reintegrando a posse. Essa sentença produzirá efeitos perante quem? Perante todas as pessoas. Este é um atributo do ato por ser um ato estatal, por ser um ato de poder. Isso é a eficácia natural da sentença. Mas somente quem foi parte daquele processo é que terá para si aqueles efeitos considerados imutáveis. Deu para entender a diferença? Veja, se um juiz profere uma sentença que me separa da minha esposa, eu não deixei de estar casado só eu perante ela e ela perante mim. Acabou o nosso casamento e isso vale perante toda e qualquer pessoa da sociedade. Mas nós só que fomos partes daquele processo é que seremos atingidos pela coisa julgada. Somente para nós aqueles efeitos serão imutáveis. Deu para entender até aqui? Fica mais claro quando a gente prosseguir. Então, vamos lá e começar agora a fazer algumas distinções. Como eu disse a vocês, a coisa julgada atinge apenas as partes. A eficácia natural da sentença atinge a todos. Né? No processo civil, né, para eu definir algo que no processo penal é muito importante, né, que é a chamada eficácia negativa da coisa julgada, que se identifica com o ne bis in idem. Vocês já ouviram falar isso no processo civil, certamente. Quando que eu posso dizer que um processo é igual ao outro e que, portanto, se o primeiro processo já transitou em julgado, não pode existir o segundo processo? Já ouviram isso? Já viram isso em processo civil? Eu digo, eu tenho que ter identidade de demandas. Daquela primeira, que a sentença transitou em julgado, e desta segunda. E quando que uma demanda é igual à outra? Quando os elementos da ação são os mesmos. Parte, pedidos e causa de pedido. Está lá expresso no Código de Processo Civil, no artigo 337, parágrafo 2º. Para o processo penal, isso precisa de uma pequena adaptação. Porque, em relação às partes, o que vale é o acusado ser o mesmo, no processo 1 ou no processo 2. Por que eu digo isso? Porque o autor, normalmente, é o mesmo, é o Ministério Público. Mas ainda que aquele fato tenha sido, num primeiro momento, perseguido mediante uma ação privada, porque eu entendia que era crime de ação penal privada e, portanto, o autor é o ofendido, e um segundo processo seja proposto pelo Ministério Público, a coisa julgada valerá. Vou dar um exemplo. Hoje se entende que se eu tiver um crime contra a honra de um funcionário público cometido no exercício da sua função, eu posso ser processado tanto pelo Ministério Público, se houver representação do funcionário, quanto pelo próprio funcionário. Se for o Ministério Público, mediante denúncia. Se for o funcionário, mediante queixa. Né? Vamos imaginar que o funcionário ofereça queixa. E, ao final, o juiz absolva o querelado, dizendo, olha, realmente não está provada aqui nenhuma ofensa à honra. O que você fez foi uma crítica legítima dentro da liberdade de expressão, você manifestou respeitosamente a sua divergência, isso faz parte do seu direito de livre manifestação do pensamento, você está absolvido. Poderia vir o Ministério Público e oferecer agora uma denúncia por causa daquela mesma matéria, daquele mesmo jornal, naquele mesmo dia, daquele mesmo jornalista, falando, ó, estou te denunciando pela mesma difamação. Aí você vai dizer, não, pera lá, eu já fui processado por esse fato, eu já fui absolvido, já me defendi, já fui absolvido. Esse fato o Poder Judiciário já apreciou e já disse, isso não é crime. Poderia eu falar isso, ou eu teria que dizer, não, poxa, mas daquela vez eu fui absolvido de uma acusação do Ministério Público, desculpa, de uma queixa
E agora é o Ministério Público. Pouco importa. Para esse efeito negativo da coisa julgada de impedir um segundo processo, eu não preciso de identidade de partes, parte ativa e parte passiva. Basta que o réu seja o mesmo. Ok? Além disso, para o fim de imutabilidade da coisa julgada nesse sentido de eficácia negativa, o que importa é o fato naturalístico e não a sua qualificação jurídica. Tá certo? Vamos imaginar, portanto, que alguém tenha sido denunciado porque no dia... Eu sou denunciado porque no dia 20 de fevereiro eu subtraí um notebook, marca Apple, número de série XPTO, da Pietra, enquanto nós estávamos tomando um café no Starbucks, da Avenida Paulista. Esse é um fato da natureza. Eu fui denunciado por aquela subtração. Né? Aí eu vou lá e falo, não é nada disso, a Pietra me emprestou um notebook, ela tinha 2, eu não tinha nenhum, estava com meu notebook quebrado, precisava usar para dar aula, tal. Ela gentilmente se ofereceu para emprestar o notebook dela, etc. Tal. Aí eu sou julgado e sou absolvido. Ou sou condenado, pouco importa. As duas sentenças fazem coisa julgada material, as duas sentenças são definitivas, as duas sentenças fazem coisa julgada material. Aí amanhã ou depois, vamos imaginar que eu tenha sido absolvido e o Ministério Público não se conforma. E aí amanhã ou depois ele oferece uma denúncia. Mas ao invés dele dizer que eu subtraí o notebook da Pietra, ele faz a mesma narrativa, ele pega aquele mesmo fato, só que ele diz o quê? O Gustavo, no mesmo dia 20 de fevereiro, no Starbucks da Avenida Paulista, estava lá tomando um café com a Pietra, né? Quando ele se apropriou indevidamente do notebook dela. Né? Portanto, isso caracteriza a apropriação indébita. Eu mudei a qualificação jurídica do 155 para o furto para o 168 da apropriação indébita. Pode isto? Não, porque eu não preciso ter uma identidade total de fatos e fundamentos jurídicos. Não precisa a causa de pedir ser toda ela idêntica. Basta que o fato da natureza, o acontecimento da vida seja o mesmo, que haverá, neste caso, esse efeito negativo da coisa julgada. Então, para o processo civil, eu tenho que ter identidade dos 3 elementos da ação, partes, autor e réu, pedido e causa de pedir. Para o processo penal, para que eu possa alegar a existência de coisa julgada, basta que eu tenha identidade do acusado e identidade do fato enquanto um acontecimento da natureza. O que seria o reverso da medalha. É irrelevante para o processo penal mudanças sobre a qualificação jurídica daquele fato ou sobre quem era o legitimado ativo daquela ação. Até aqui tudo bem? Tá? Coisa julgada formal. Terminamos com a coisa julgada formal, é um único slide, aí nós terminamos com ela. Eu já disse a vocês que a coisa julgada formal é a imutabilidade apenas da sentença no próprio processo em que ela foi proferida. Por quê? Porque quando eu estava tentando fazer um desenho, né, se vocês tivessem uma criatividade, aquela boa vontade que vocês têm com o Salvador Dalí, por exemplo, que ele faz um rabisco assim, diz que é uma pomba e todo mundo enxerga que é uma pomba, né? Se vocês entendessem que aquilo que eu estava fazendo era um círculo, que aquele círculo, um dele tinha setas que iam para fora, outro dele tinha setas internas para dentro. Coisa julgada formal se forma nas sentenças terminativas, porque as sentenças terminativas, né, elas não produzem efeitos para fora do processo. Então, eu tenho a coisa julgada formal nas sentenças terminativas, é a imutabilidade da própria sentença. Quando a coisa julgada se forma, aquela sentença se torna imutável. Por que aquela sentença se torna imutável? Ou melhor dizendo, quando que se dá esse momento de passagem de efeitos, ou melhor, de uma sentença mutável para uma sentença imutável?
basicamente através de dois fenômenos. Quando não há a interposição de um recurso, né? Seja pelo transcurso do prazo recursal, seja porque a parte renuncia antes do término do prazo ao direito do recurso, o que quer que o valha, seja pelo esgotamento das vias recursais. Então, era uma decisão recorrível, mas a parte não recorreu. Formou-se a coisa julgada. Deixou de ser mutável e tornou-se imutável. Ou a parte foi recorrendo, seria mais ao gosto do brasileiro, né? Recorrendo, chegou no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, ela já está lá com os embargos de divergência, no agravo regimental, no agravo do recurso extraordinário, no recurso extraordinário, nos embargos de declaração, no não sei o quê. Para quem tem insônia, assiste lá a TV Justiça, o nome do recurso mal cabe lá no gerador de caracteres, um nome tão grande, né? Mas chega uma hora que não cabe mais nenhum recurso. Aí transita em julgado. Não tem mais para onde você recorrer. Então, seja porque a parte não recorre quando o recurso era cabível, seja porque não há mais recurso para impugnar aquela decisão, forma-se a coisa julgada. A passagem de um estado de mutável para imutável. Tá? Toda sentença faz coisa julgada, ao menos formalmente. As sentenças terminativas só fazem coisa julgada formal. Só fazem coisa julgada formal porque não tem efeitos para fora do processo, irradiando para fora do processo para se tornarem imutáveis. Já as sentenças definitivas têm efeitos para fora do processo. Portanto, elas fazem coisa julgada material, a imutabilidade dos efeitos, mas também fazem coisa julgada formal. Toda vez que eu tenho uma sentença terminativa, eu só tenho coisa julgada formal. Quando eu tenho uma sentença definitiva, eu vou ter tanto a coisa julgada formal quanto a coisa julgada material. Isto é, eu vou ter a imutabilidade daquela própria sentença no processo em que ela foi proferida, coisa julgada formal, mais a imutabilidade dos efeitos daquela sentença. Portanto, coisa julgada material. Mas se é sentença, ao menos coisa julgada formal terá, no caso de sentenças terminativas. Ou terá coisa julgada formal, sentença terminativa, mais coisa julgada, ou terá coisa julgada formal, imutabilidade da própria sentença, mais coisa julgada material, imutabilidade dos efeitos da sentença, quando esta sentença for uma sentença definitiva. O Eduardo pergunta: uma absolvição por lavagem de dinheiro, na qual o crime antecedente fosse, por exemplo, uma extorsão tributária, o MP poderia, com relação aos mesmos fatos, no mesmo período, denunciar posteriormente por lavagem, mas por crime antecedente diverso? Há coisa julgada material nesse caso? A pergunta é muito boa, Eduardo, mas vamos lá. O crime de lavagem é um crime um pouco mais complexo porque ele é uma infração penal que tem uma relação de acessoriedade com a infração penal antecedente. Tá? Mas já para te responder, os fatos aqui da natureza seriam diversos. Tá? Então, vamos imaginar esse seu exemplo. Eu denuncio por lavagem de dinheiro, né, um fiscal da Receita Federal. Por quê? Porque ele recebeu um dinheiro fruto de extorsão, né, porque ele exigiu um dinheiro do contribuinte para não autuá-lo indevidamente, e depois ele pegou esse dinheiro, já que ele não tinha origem para esse dinheiro ilícito, ele, via dólar cabo, mandou um dinheiro para uma conta no nome de uma empresa offshore no exterior. Esses são os fatos da vida. Num primeiro processo, ele foi denunciado só por lavagem de dinheiro, que era o branqueamento daquele capital ilícito, porque ele usou um sistema de dólar cabo e remeteu o dinheiro para o exterior, para o dinheiro ficar lá fora, numa conta, em nome de uma offshore, de quem aparentemente não se sabia quem era o titular. Aí você me pergunta, se depois eu poderia denunciar essa pessoa pelo mesmo período por lavagem, mas por um crime antecedente diverso, né? Poderia. Vamos imaginar que aquele funcionário público que estava sendo acusado de autolavagem seja absolvido. Por quê? Porque não fica provado que ele recebeu aquele dinheiro de corrupção, né? Você tem uma dúvida se aquilo era dinheiro de corrupção, se aquilo era um dinheiro de herança,
ou ele vai alegar que tinha feito, na verdade, um empréstimo junto àquele contribuinte, que, na verdade, ele iria devolver o dinheiro, ele acaba sendo absolvido. Mas vamos dizer que depois você descubra que aquela remessa para o exterior daquele dinheiro, aquele dinheiro, na verdade, não era um dinheiro de corrupção, mas aquele dinheiro era um dinheiro que ele recebeu porque ele praticou ele, na verdade, integrava uma perigosa quadrilha de extorsão mediante sequestro. E, na verdade, a quadrilha tinha sequestrado a filha de um jogador de futebol milionário, e o jogador de futebol pagou o resgate, e aquele dinheiro que ele mandou para fora, na verdade, era o branqueamento de um dinheiro fruto do resgate de uma extorsão mediante sequestro. Aqui os fatos são diversos. Há uma coincidência parcial, mas os fatos são diversos. Me parece que, nesse caso, poderia, sim, haver uma denúncia por esse crime. Tá? Tudo bem? Bom, se eu disse que só para concluir agora, peço mais 1 minuto de atenção, se eu disse que todas as sentenças transitam em julgado, ao menos formalmente, né, nem todos os atos jurídicos transitam em julgado. Né? Esses meros despachos de movimentação processual não transitam em julgado. Né? Decisões interlocutórias que sejam proferidas no processo penal não transitam em julgado. Isso não significa que elas não tenham algum grau de estabilidade, mas não é coisa julgada. Não cabe, por exemplo, depois propor uma ação de revisão criminal, que equivale à ação rescisória no processo civil. Já estudaram ação rescisória no processo civil? Ainda não? Ok. Desses atos. Também não transitam em julgado as decisões proferidas em medidas cautelares, porque elas são baseadas em cognição sumária e são, por natureza, provisórias. Tendem a serem substituídas pelo provimento definitivo. Você imagina que um Ministério Público postule e o juiz decrete a prisão preventiva de alguém. Essa pessoa fica presa durante todo o processo. Chegou ao final do processo, ele entrou com habeas corpus, alegou que a prisão era ilegal e o tribunal foi mantendo a prisão daquela pessoa. Chega no final do processo em primeiro grau, aquela pessoa é absolvida. O que vai acontecer com aquela decisão que mandou ela para a prisão? Vai ser revogada, por quê? Porque é substituída pela sentença absolutória. Então, ela não terá transitado em julgado. Deu para entender a coisa julgada formal? Tudo bem? Ok. Na próxima aula, a gente continua a partir da coisa julgada material e depois começamos a ver, já na próxima aula, o tema das nulidades, tá? Me lembrem na próxima aula, para nós começarmos, para quem estiver acompanhando pelos slides, da coisa julgada material, item 3, ou que equivale à mesma coisa, a partir do slide 6, tá bom? Boa semana para todos, até semana que vem. Até logo.